Bem, quem são os refugiados? De acordo com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, são refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e que não possa ou não queira voltar para casa. O Brasil, apesar de não ser um grande receptor de refugiados, ainda assim percebeu um aumento significativo no número de imigrantes e refugiados por consequência das crises no Oriente Médio e principalmente na Venezuela. Mesmo sendo a capital do estado de Minas Gerais, o sexto maior índice de desenvolvimento humano médio do país, Belo Horizonte, por ser uma cidade interiorana, não é nem de perto uma das que mais recebe refugiados. Se comparado aos estados de São Paulo e Roraima, o número de refugiados na capital mineira pode parecer pequeno. No entanto, a situação de Belo Horizonte é ainda assim muito grave, já que se percebe claramente uma falta de dados, até mesmo estatísticos, da presença dos refugiados. E apesar de comum para todos os belo-horizontinos, a falta de comprometimento do governo com pautas sociais tem impactos ainda mais terríveis para os refugiados, já que acarreta numa agravação do problema da invisibilidade. É crítico entender o conceito de invisibilidade para que possamos entender a situação dos refugiados em Belo Horizonte. Grandes pensadores já se debruçaram sobre o conceito da invisibilidade de cidadãos, de autores existencialistas como Jean-Paul Sartre até a própria Escola de Frankfurt. E existe um denominador entre as diversas análises. O cidadão invisível só o é por consequência de diferentes valores culturais que definem se aquele ser humano existe ou não na estrutura social. Isso significa, não se nega em momento algum a existência do refugiado posto que está lá. No entanto, os valores culturais intrínsecos à nossa cultura permitem que essa existência seja ignorada. O modo mais rápido e drástico de descrever a situação do estrangeiro é esta: ele não sabe falar a língua nativa, ele não consegue comunicar-se com as outras pessoas, ele e ela não entendem o que os outros dizem. A vida coletiva se embaralha numa babel de sons indecifráveis, e uma parte das engrenagens que nos fazem funcionar entra em colapso. Tendo percebido a difícil realidade enfrentada pelos refugiados, o grupo se prestou a decifrar qual é a melhor maneira de solucionar a questão da invisibilidade dos refugiados. Interpretamos ser essa a causa primordial da maior parte dos problemas enfrentados, uma vez que, se não são nem vistos, como podem receber qualquer tipo de auxílio? Qual seria a melhor maneira de integrar essa comunidade à dinâmica social e garantir a ela direitos fundamentais como o acesso à saúde e à educação? Como um projeto de intervenção social pode, de maneira cidadã, isto é, participativa e responsável, devidamente acolher os refugiados? A partir destes questionamentos surge o Projeto SIN, uma iniciativa por parte da população para mostrar ao Estado a relevância da comunidade refugiada para os belo-horizontinos. O Projeto SIN é uma feira municipal que aconteceria na cidade de Belo Horizonte entre os dias 17 e 24 de junho anualmente, na qual comunidades refugiadas seriam convidadas a participar e montar quiosques e barracas, nas quais poderiam expor seu trabalho e, consequentemente, cultura para a comunidade local. A metodologia do projeto foi dividida em 3 macrocategorias: a criação dos fundos de capital, planejamento da feira e a sua execução. Em um primeiro momento, para a viabilização do projeto, a primeira etapa a ser abordada é a questão burocrática e financeira. Será estabelecida a criação de 3 fundos de capital para uso exclusivo das feiras, sendo eles o inicial, o pós-evento e o fundo caixa. O fundo inicial será constituído do dinheiro arrecadado por uma cooperação público-privada. O fundo pós-evento será o valor constituído do capital arrecadado ao longo da feira e será contabilizado ao fim da realização das feiras e será distribuído em parcelas iguais para os feirantes. O fundo caixa será constituído pelos excedentes do fundo inicial não gastos e terá o propósito de cobrir os custos de possíveis imprevistos e também efetuar o pagamento dos funcionários contratados especificamente na realização e planejamento do evento. Estarão disponíveis diversas leis de incentivo para o financiamento do Projeto SIM. Entre esses financiamentos, o preferencial seria o proveniente de pessoas jurídicas e físicas. Para oferecer uma clara comunicação entre o Projeto SIM e os potenciais financiadores,
seria necessário também uma equipe econômica, angariando os fundos para potencializar a efetividade do projeto. Na fase de planejamento, será criada uma equipe de analistas em relações públicas internacionais. Tais profissionais teriam um papel de persuasão ao exibir os motivos de como o projeto SIM é essencial para a visibilidade da comunidade de refugiados em Belo Horizonte. O capital arrecadado no fundo inicial será utilizado como base para o planejamento dos vários tipos de atrações, sendo elas repletas de valores culturais, tais quais a culinária, a música, a religião e outros diversos valores que podem ser compartilhados entre os visitantes, criando um local rico em cultura e conhecimento. A etapa de planejamento é iniciada pelo contato entre uma equipe de logística e organização do evento, os refugiados e as ONGs de Belo Horizonte. O diálogo deve ser estabelecido demonstrando a relevância do projeto e as maneiras pelas quais ele pode contribuir para a vida dos refugiados, partindo do estabelecimento de critérios criados pelos organizadores, tais quais a divisão de sessões de dança, música, culinária, dentre outros. Outra atribuição dessa etapa é a realização de convites para palestrantes ligados a temas sobre o refúgio no Brasil. Os convidados devem ser escolhidos mediante uma pesquisa ampla, sendo eles refugiados, acadêmicos, líderes ou representantes de ONGs e até mesmo agentes do governo. Por fim, a etapa de planejamento também é responsável pela organização do espaço escolhido e montagem de fato da estrutura da feira, elaborando em detalhes as questões logísticas de disponibilização da água, luz e todas as demais necessidades dos feirantes. Na fase de execução da feira, os refugiados terão uma grande oportunidade de apresentar seus empreendimentos, vendendo e exibindo suas produções materiais ou culturais. Como demonstrado pelo Dr. Duval em entrevista concedida ao grupo, os refugiados em vários lugares do mundo se tornam microempresários, utilizando de trás sua cultura para fornecer um produto novo aos consumidores. E durante essa fase da feira, cabe ao projeto exemplificar essa capacidade empreendedora. Contratação de guias para o evento também será feita, para que exista uma forma didática e interativa de se explicar de forma mais detalhada as exposições feitas pelos feirantes. Isso é, os referidos guias, devidamente instruídos tanto pelo comitê organizador quanto pelas próprias comunidades participantes, terão o papel de acompanhar os visitantes da feira, explicando os múltiplos significados presentes nas exposições de culinária, artesanato e etc. A realização do evento estipulará a participação de no mínimo 30 feirantes, principalmente os de nacionalidade síria e venezuelana, refugiados em maior número no estado, e fará uma projeção de no mínimo 5.000 visitantes por dia durante o evento. É importante destacar como possível necessidade a contratação de tradutores para que o diálogo entre os refugiados e a população ocorra de maneira mais prática e proveitosa. Para o cronograma, foram pensadas 5 etapas, cada uma com sua específica duração. A primeira etapa consiste no planejamento e questões burocráticas, na qual será montada a equipe organizadora, que se responsabilizará pelas questões técnicas e burocráticas da elaboração da feira. Nessa fase, acontecerá a sondagem de possíveis locais para a realização do evento, um contato inicial com parceiros da rede privada e ONGs interessadas no projeto. Também a contratação de agentes administrativos como advogados e contadores e o início do processo de obtenção de alvará. Além disso, já serão feitos os convites aos possíveis feirantes e artistas e o estabelecimento das atrações dispostas na feira. Ao fim dessa fase, deve-se ter finalizado o planejamento do que acontecerá na feira, a obtenção do alvará necessário, a primeira sondagem de parcerias e a contratação de equipe administrativa do evento. Estima-se que essa fase será mais longa, com média de 3 meses de duração. Segunda etapa do cronograma é referente à divulgação do evento e à negociação de fato com as parcerias inicialmente contratadas na fase anterior. Essa fase cabe a contratação de uma equipe de marketing, a divulgação do evento em redes sociais e a panfletagem de rua. Existe também a necessidade da contratação de ONGs interessadas em fazer propaganda para o projeto. Cabe a essa fase também dialogar com os interessados em patrocinar o projeto e estabelecer os acordos. Vale ressaltar que, apesar do grande interesse no capital disponibilizado, a feira se compromete a permanecer um evento popular sem interesses lucrativos para si mesma. Ao fim dessa fase, deve ter se finalizado a divulgação da feira em todas as plataformas e assinados os acordos de parcerias com o setor privado. Espera-se que essa etapa dure 3 semanas. A terceira etapa do projeto refere-se à organização e contratação de serviços, e nela serão feitas as montagens da estrutura da feira e, antes disso, o planejamento dessa estrutura e também a contratação de equipes capazes para ambos os processos. Ao fim dessa fase, tem de se estar pronta a estrutura física da feira. Acredite-se que esta fase terá por volta de 5 semanas de duração, sendo a maior parte delas gasta no planejamento dessa estrutura.
A quarta etapa do projeto é relativa às questões práticas do funcionamento da feira, e nessa fase serão contratadas equipes de guias e tradutores, responsáveis pela facilitação do diálogo entre feirantes e visitantes, e vigias, para auxiliar na segurança da feira. Também ocorrerá nessa fase a distribuição do credenciamento para todos os envolvidos na feira, artistas contratados, feirantes, guias, etc. Ao fim dessa fase, que diferente de outras fases terá seu início concomitante com o final da fase 3, isto é, a fase 4 terá seu início durante o fim da fase 3, de modo que o término da montagem da estrutura ocorra um dia antes do início da feira em si. Estima-se que ao todo essa etapa tem uma semana de duração. A última etapa do cronograma, etapa 5, é chamada de pós-feira e nela ocorrerá a contabilização dos lucros da feira que serão distribuídos entre os feirantes. Nela também será feito o cálculo e pagamento dos impostos e o depósito de excedência no fundo do caixa. Essa etapa terá início após o fim da quarta etapa e terá duração estimada de uma semana. As metas do projeto consistem em 3 tópicos centrais: promover debates e trocas culturais entre a população local e os refugiados, por meio de shows, dinâmicos, entrevistas, entre outros. Entrevistas para a realização da feira, no terceiro final de semana de junho. Promoção de lideranças refugiadas locais nos jornais da cidade, através de entrevistas durante a realização da feira. Promover parcerias entre os participantes, organizadores dos eventos e empresas privadas em forma de patrocínio. Assim como no cronograma, o orçamento foi dividido nas mesmas 5 etapas, de modo a estabelecer de forma didática como será distribuído o capital arrecadado. Sendo assim, vale explicar que a fase 1 refere-se a planejamento e questões burocráticas, isso é, contratação da equipe administrativa, advogados, contadores, planejadores, contratação de um time de logística e comunicação para contratar possíveis parcerias, os possíveis feirantes e sondar um local para o evento, e o pagamento dos documentos necessários, como o alvará. A parte 2 refere-se à divulgação e procura de parcerias. Nela, o capital será gasto com reuniões com patrocinadores, serviços de gráficas e panfletagem, public posts nas redes sociais e contratação da equipe de marketing. A fase 3 refere-se à organização e contratação de serviços, e nela o capital será gasto com contratação dos guias, vigias e tradutores, aluguel de mesas, cadeiras, toldos e outros materiais para a construção da feira, aluguel dos sistemas de som e luz, contratação de equipe especializada para montar e planejar a estrutura da feira, e também o serviço de gráfica para impressão de credenciais ou cartazes. Fase 4 refere-se à feira, e nela serão gastos com um fundo para possíveis imprevistos, e a contratação de um contador especializado para o pós-feira. A fase 5 e última do orçamento refere-se ao retorno dos ganhos aos feirantes, pagamento dos impostos e possíveis imprevistos. O Projeto SIN tem como objetivo não só promover uma interação positiva entre os belo-horizontinos e os refugiados, mas também expor a importância desses indivíduos para a nossa sociedade. Buscamos quebrar a noção cultural de invalidade dessas pessoas e inserir esses imigrantes no cotidiano da cidade. O projeto promoverá um primeiro contato entre as diversas culturas e, através do diálogo entre elas, tornar o estrangeiro familiar. Isso é notoriamente relevante para o combate à condição de marginalidade dos refugiados, uma vez que a xenofobia, que desempenha grande função para a exclusão dos mesmos, é combatida principalmente através da desmistificação do outro. Como já descrito, uma das partes mais relevantes do projeto é incentivar o investimento do setor privado na comunidade refugiada. Isso é não só relevante para as empresas e os beneficiados, mas também para a comunidade belo-horizontina como um todo, posto que existe um potencial econômico atrofiado entre os refugiados. O grupo tem a consciência que o potencial de engajamento da população em qualquer projeto social é limitado. Por isso a escolha de se criar uma feira anual, já que através de um processo interativo e didático é possível gerar um impacto mais duradouro na memória dos cidadãos. Bem, essa foi a apresentação do Projeto SIN, o resultado da nossa proposta para o trabalho interdisciplinar do curso de Relações Internacionais da PUC-Minas. Eu sou Matheus e apresentei esse trabalho com a ajuda do Gabriel Fabre, mas não posso esquecer também dos demais membros do grupo que ajudaram em toda a pesquisa, em toda a formulação do nosso trabalho. São eles a Amanda Pereira Soares, a Laura Pontes, a Clara Faria, a Ana Clara Cansado e a Maria Vitória. Não posso deixar também de agradecer ao Dr. Duval, o nosso entrevistado do trabalho e que contribuiu muito para com o nosso projeto. Arrisco dizer que sem ele esse projeto não seria possível. O entrevistado trouxe todo o seu conhecimento para o debate, nos mostrando os diversos problemas enfrentados pelos refugiados e que deve ser combatido pela sociedade civil e pelo governo.